programação para toda a família. Diversão, cultura, informação culinária e muito mais. Acesse pelo YouTube e Facebook. Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Muito boa noite, minha gente, ao senhor, à senhora que estão nos assistindo, aqui diretamente dos estúdios da Cidade Ativa Online, o programa Direito do Povo, sob patrocínio da RB Marketing Político. Programa que se propõe a responder ao vivo todas as perguntas jurídicas que são dirigidas e postadas na mídia em que você estiver assistindo esse programa, Facebook, YouTube, Instagram, etc. Né? Então, você que tem dúvidas jurídicas pode escrever aqui no nosso programa e, dentro do possível, nós responderemos de imediato a sua dúvida jurídica. Se a questão for bastante complexa e não der para ser respondida na hora, ou este que vos fala não souber a resposta, nós vamos pesquisar e na semana que vem, na semana seguinte, eu darei a resposta. Tá bom, gente? Tal como prometido, não é? Nós ficamos de abordar um assunto para a semana para estimular a pergunta de quem está nos ouvindo, né? Dando tempo de você que sabe que um amigo, um parente, enfim, tem questões relativas ao tema da semana seguinte, já avisa para assistir o programa e preparar uma pergunta, né? A semana passada eu prometi que iria falar sobre alimentos, né? Pensão alimentícia, como se diz na população, o termo jurídico é alimentos. Muito bem. Quem pode pedir alimentos? Quem da família precisar. Explicando: avô, pai, avós, pais, filhos e netos, de cima para baixo e de baixo para cima. Então, por exemplo, se um avô precisa de alimentos para sobreviver e o neto dele tem condições de arcar com esses alimentos, o avô pode pedir alimentos na justiça para que o neto pague ou complemente a renda dele para que ele possa sobreviver. Tá certo? A natureza jurídica dos alimentos é a da subsistência, ou seja, teto, né, comida, educação e cuidados médicos. São essas as necessidades básicas dos alimentos judiciais, tá certo? Muito bem. Os alimentos têm algumas características. Por exemplo, é muito comum, 95% dos casos, referem-se a alimentos fixados pela justiça depois da separação judicial. Seja essa separação divórcio do casamento, seja essa separação o encerramento, né, da convivência ou da união estável, como se diz. Muito bem. Primeira coisa, a mulher tem direito a alimentos do seu ex-marido e do seu ex-companheiro? A resposta correta é depende. Ou seja, ela tem condições de subsistir? Ela trabalha? Ela não trabalha? Enfim. Se ela trabalhar, ela não tem direito a alimentos. Se ela não trabalhar, mas tiver uma profissão, ou não importa, né? Ela pode requerer alimentos, só que esses alimentos, devido à ex-mulher, vão ser provisórios, seguindo a orientação jurisprudencial do Tribunal de Brasília. Né? De fato, o Superior Tribunal de Brasília fixou
o entendimento segundo o qual os alimentos para a mulher serão, quando necessários, ou seja, desde que ela prove que deles necessita, serão provisórios. Provisórios por 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, tá certo? Para que a mulher tenha tempo de retornar ao mercado de trabalho, descontando aí o tempo em que ficou em casa, sem trabalhar, cuidando dos filhos. Tá certo? Há também as mulheres que preferem não trabalhar, simplesmente o marido ou o companheiro ganha bem, ela, mesmo não tendo filho, prefere não trabalhar, prefere viver cuidando da casa, enfim, optou por ser dona de casa. Essa mulher que tinha uma profissão anterior, ou não, vai ter alimentos provisórios, ou seja, durante o tempo necessário para que ela retorne ao mercado de trabalho. O costume gira em torno de 5 anos, dali para menos. Por quê? 5 anos considera a justiça tempo suficiente para que a ex-mulher retorne ao mercado de trabalho. Mas aí você vai me perguntar, não, mas ela nunca trabalhou, como é que ela vai retornar ao mercado de trabalho se ela nunca trabalhou, enfim, se ela não sabe fazer nada. Assim, ela pode, hoje em dia, tem vários cursos de qualificação, cursos de capacitação, muitos dos quais de graças, gratuitos, né? Pelo Senai, pelo SESC aqui em São Paulo. São cursos, e muitas empresas também têm abrem os próprios cursos de capacitação. Ou seja, então se ela quiser ou pretenda trabalhar e sabendo que a pensão alimentícia que ela recebe vai durar somente durante um tempo e depois vai ser extinta, ela vai se virar. A mulher que seja inteligente vai fazer um curso de capacitação, um curso de qualificação e aí sim procurar emprego e ficar no mercado de trabalho, tá certo? Então, com relação à ex-mulher, é isso. Há exceções? Claro que sim, toda regra tem exceção. Em que casos? Por exemplo, a mulher é incapacitada para o trabalho. Saiu de um casamento de 25 anos, 30 anos. Então essa mulher não tem condições de retorno ao mercado de trabalho, sequer tem condições de buscar trabalho. Então ela vai necessitar de alimentos do seu ex-companheiro. Porém, não é? Esses alimentos também podem ser alterados. A sentença de alimentos nunca é definitiva. Todo alimento fixado judicialmente pode sofrer alterações. Em que caso a pensão alimentícia é alterada? No caso de alteração das condições financeiras, seja do alimentado, seja de quem paga os alimentos. Então, por exemplo, um fulano, ao divorciar-se ou ao encerrar a união estável, ganhava, digamos, um salário de 10 mil reais. Vamos supor. E o juiz fixou, como normalmente se faz, que ele pagasse alimentos de 30% de seus rendimentos, incluindo aí férias, 13º, etc, etc. Muito bem. Então ele tinha a obrigação de pagar 3 mil reais, não é? Descontado diretamente da folha de pagamento, diretamente pela empresa, depositados nas contas da ex-mulher. Ocorre que ele perdeu o emprego. Ocorre também que ele não consegue outro emprego. Ou, digamos, por exemplo, que ele tenha conseguido um novo emprego, mas que ao invés de lhe pagar 10 mil reais, lhe pague 6 mil reais. Então é justo que essa pensão seja minorada, seja alterada, mesmo que mantendo 30% dos seus rendimentos. Tá certo?
ou que ele está desempregado, ou que está desempregado há mais de um ano. Como é que pode? Se ele está numa situação, ele próprio, que não consegue nem o próprio sustento, como ele ganharia, né, o suficiente para pagar uma pensão de R$3.000, por exemplo? Então, assim, de um lado, se o juiz disser na sentença que ele deve pagar 30% dos seus rendimentos, a pensão será alterada automaticamente, ou seja, basta que ele comprove que o seu rendimento atual é R$1.000, R$5.000, R$3.000, não importa, ele vai pagar sempre 30%. Mas há juízes que fixam um valor corrigido pela inflação, corrigido monetariamente, uma pensão de R$5.000, mas ele ganhava 15, 10, 12, 13, sei lá. Se ele baixou o padrão de vida dele, ele não tem condições de continuar pagando os R$5.000. Então, muitas vezes, dada a situação de conflito entre o ex-marido e a ex-mulher, ele deixa de pagar, não pede alteração, muitas vezes nem sabe que a pensão pode ser alterada, não busca o auxílio de um advogado, não vai no fórum do seu município, caso não tenha condições de pagar um advogado, ele pode ir no fórum do seu município, pode ir na subseção da Ordem dos Advogados do seu município, e lá ele certamente conseguiria advogado gratuito, que não lhe cobraria nada para entrar com essa ação, porque o Estado vai pagar esse advogado. Mas muitas vezes, por desconhecimento dessa possibilidade de alterar a pensão alimentícia, ele não faz nada. A ex-mulher, rancorosa, como sempre, procura um advogado e entra na justiça pedindo até a prisão dele. E muitas são as pessoas que vão presas para trás, isso é, se ele está 1 ano sem pagar aluguel, ela não pode cobrar esse 1 ano no pedido de prisão. Ela tem que pedir a prisão pelos 3 meses, pelos últimos 3 meses, e entrar com uma ação de execução, não é? De quantia devida, de alimentos devidos, pelos meses que ultrapassam esses 3 meses de atraso. Tá certo? Muito bem. No aspecto geral, é isso que podemos falar sobre alimentos no geral. Mas vamos falar agora de alimentos relacionados aos filhos, né? Funciona da mesma forma. Muitas vezes a mulher ela pode dispensar os alimentos, ela pode abrir mão do direito dela a alimentos, mas a mulher não pode abrir mão dos alimentos dos seus filhos. Tá certo? Por quê? Porque o direito a alimentos não é dela, o direito a alimentos é dos filhos. Então a mulher, a mãe, que deixa de cobrar judicialmente pensão alimentícia do seu ex-marido, na realidade, está sendo má administradora dos direitos e dos bens dos seus filhos, né? Vários casos, uma amiga minha, no sábado passado até, veio me dizer, você vai falar sobre alimentos, mas sabe, meu filho vai completar hoje 13 anos e o pai nunca pagou pensão. Aí eu perguntei, você já cobrou? Nunca cobrei. Então, gente, aí ela perguntou, eu posso cobrar os últimos 13 anos? Claro que não. Não se pode cobrar uma obrigação que não existia. Existia uma obrigação moral? Esse pai tinha obrigação moral de pagar alimentos para os filhos? Claro que sim. É uma obrigação moral, enfim, cristalina, né, inconteste e aceita por todos em todo o globo terrestre, né? Em todos os países do mundo, todo mundo sabe que o pai deve socorrer em alimentos, promover os alimentos para o seu filho, menor de idade. Isso é natural, é um direito natural da criança. Então, por exemplo, essa amiga que falou,
nos últimos 13 anos não pagou. Então eu falei, olha, o juiz só vai poder cobrar ou até prender o fulano que não pagou pensão só depois que a pensão for fixada. Se uma vez que a justiça fixe os alimentos e o fulano não paga, aí sim, esta obrigação pode gerar prisão, pode gerar, enfim, cobrança, execução, sujar o nome, bloquear a conta bancária, retirar da conta bancária, enfim, essas coisas todas. Mas, senhora mãe que aceita a situação do ex-marido nunca ter pago pensão, a pensão alimentícia não é sua, mãe. A pensão alimentícia é do seu filho, é dos seus filhos, é um direito dos seus filhos. Ainda que a senhora possa bancar a criação deles, né? Criação deles que significa vestuário, alimento, educação, plano de saúde, enfim. Ainda que a senhora possa suportar isto sozinha, ainda que seus filhos não precisem do dinheiro, né, daquele que é como elas falam sobre o ex-marido, para usar de eufemismo, né, porque elas apelidam eles das palavras mais cabeludas, né. Se a senhora se eles não precisam, porque a senhora supre as necessidades dos seus filhos, muito bem, faça uma poupança em nome deles. Quem sabe, até porque o dia de amanhã a gente nunca sabe. Não sabe o que vai acontecer amanhã. Vai que a senhora tenha um piripaque qualquer e pare de trabalhar, ou é despedida do negócio, ou se for empresária que paralise a sua empresa, que a sua empresa fique numa situação muito ruim, seus filhos vão ter uma poupança. E se não tiver, como é que vai fazer? A senhora vai primeiro ficar sem condições de criar os seus filhos, para depois pedir para o ex-marido? Não é justo, e não é justo com os seus filhos. Vai que na faculdade, vai que eles precisem dessa poupança para pagar a faculdade que vão fazer. Então, senhora mãe, que nunca pediu alimentos para o ex-marido, peça alimentos. Ah, mas eu nunca me separei de direito, eu nunca entrei com ação de divórcio, é problema seu. Né? O direito aos alimentos não tem nada a ver com a continuidade ou não do papel de casamento ou de união estável. Tá certo? Vamos lá, Sandra Santos. Boa noite, doutor Paulo. Achei super interessante a gente ficar sabendo do tema antes da programação. Abraço. Obrigado, Sandra. Obrigado mesmo por estar nos acompanhando aqui. Mas, enfim, voltando a tema. Muitos acham que o filho ou filha não precisa mais dos alimentos porque completou 18 anos. Então é comum o pai ou a mãe entrar na justiça pedindo exoneração dos alimentos, pedindo a cessação dos alimentos, pura e simplesmente porque o filho ou filha completou 18 anos. Ah, não, já tem 18 anos, já pode trabalhar, já pode cuidar da própria vida. Será? Se o filho maior estiver estudando, principalmente numa escola particular ou numa escola pública, pouco importa. Pouco importa. E não tem tempo para trabalhar. Não é? Não tem, ou ele se dedica aos estudos para melhorar de vida, ou ele se dedica ao trabalho. Tá certo? E mesmo trabalhando, muitos são aqueles que não conseguem pagar uma faculdade particular e se sustentar ao mesmo tempo com o salário. Como sabido hoje, faculdade, mesmo as mais populares, são muito caras. Muito caras mesmo, né? Tem faculdade por aí que custa R$3.000, R$5.000. Faculdade de medicina custa em média nacional, R$8.000. Uma faculdade de medicina. Então, como é que essa... E outra, faculdade de medicina
meio que exige do seu aluno tempo integral. Faculdade de Medicina não tem horário, não. Tá certo? Então, assim, enquanto o filho necessitar dos alimentos, o pai deverá pagar os alimentos. Principalmente enquanto estiver estudando. Para o pai exonerar-se da obrigação de pagar alimentos ao seu filho, não basta dizer que seu filho fez 18 ou 21 anos. Não basta dizer isso. Ele tem que provar que o filho tem condições de sustentar. De se sustentar. Porque tem emprego, porque tem carro, porque o emprego dele é suficiente para ele pagar a faculdade, ainda sobra algum para ele, enfim, prover as necessidades mais urgentes. Porque mora com a mãe, por exemplo, não importa. Mas o pai tem que, para exonerar-se dos alimentos, ele tem que comprovar que o filho dele tem condições de prover o próprio sustento. Tá certo? É verdade que tem filho que se aproveita da situação? Sim, é verdade. Muitos filhos. Muitos. Muitos. Eu próprio tenho um caso de uma menina que já tem lá 24 anos, acho, que estuda medicina, que executou o pai de alimentos, por alimentos. Ela é dona de empresa, ela tem uma empresa que a mãe cuida. A mãe, que ainda se ressente do ex-marido, é que forçou a filha a entrar com execução de alimentos. Só que, vamos lá, ela mora na casa dos tios, que são milionários. Ela faz faculdade de medicina do Albert Einstein, do Hospital Einstein, que tem uma faculdade de medicina, cuja mensalidade há 4 anos atrás era de R$11.000, hoje deve estar em 15, 16. E fora isso, e o tio paga. Os tios, onde ela reside. Fora isso, ela ainda posta no YouTube, no TikTok, no Facebook, fotos e vídeos de suas viagens para a Europa. Então, no período de férias, é comum ela passar em algum país estrangeiro. Aqui no Brasil é que ela não fica. Né? Enquanto isso, o pai tornou-se incapaz. Ganha até pensão do INSS por incapacidade. Ele ganha um salário mínimo. É extremamente doente, tem vários problemas de saúde comprovados, tanto que recebe pensão por invalidez do INSS, recebe um salário mínimo, né? E mesmo assim a menina diz que precisa dos alimentos. Recentemente, ela postou no TikTok, essa menina que está forçando o pai a pagar alimentos, postou no Facebook uma filmagem que ela fez do camarote lá do show da Taylor Swift lá na Arena do Palmeiras lá. Tá certo? Atenção, o ingresso para assistir a Taylor Swift do camarote lá do estádio do Palmeiras girava em torno de R$4.500 a R$6.800. Quer dizer, ela reclama uma pensão de um salário mínimo, que o pai foi condenado na justiça a pagar anos a fio atrás, né? Enquanto ela gasta, diz que precisa desses alimentos para complementar o pagamento da mensalidade da escola, e posta um vídeo, né? Vídeos de viagens ao exterior e um vídeo de um show cujo ingresso ela pagou no mínimo R$4.500. Muito bem. Por que esse fulano ainda não foi exonerado? Só tem uma única explicação, né? A demora excessiva do cartório do juiz que está julgando o caso.
demora excessiva. Já houve reclamação, eu já reclamei ao Conselho Nacional de Justiça, já pedi à Corregedoria da Justiça para atuar no caso, mas mesmo o Conselho Nacional de Justiça e mesmo a Corregedoria são lerdos. É por isso que ele ainda paga, mas certamente será exonerado da obrigação do pagamento dessa pensão alimentícia. Tá claro? Então, assim, quem precisa tem direito a alimentos? Tem direito de pedir alimentos a qualquer parente, do neto ao avô, né? Sempre de forma complementar, isto é, o neto, né, recebe do pai, digamos, ou da mãe, uma pensão de R$500. No entanto, ele precisa de mais do que R$500 para viver. Só a faculdade dele custa 1.100 e ele não tem. O pai dele não tem condições, mas os avós, paternos ou maternos, ou os dois, têm condições de complementar o que ele precisa para viver. Então basta que ele entre na justiça, né, comprovando os gastos mensais dele, os gastos mínimos mensais, supermercado, vestimenta, plano de saúde se tiver, faculdade, condução, etc, etc. Essas despesas mais comezinhas, não é assim, dinheiro para viajar, não é isso não. É dinheiro estritamente necessário para a sua sobrevivência. Então se ele ganha 500 e precisa de 1.300 para viver, minimamente, tá certo? Ele pode pedir complemento para os seus avós, né? Cada um vai pagar uma parte daqueles R$800 que faltam, né? Então pode ser complementado. Então fique entendido que pode pedir alimento o parente que deles necessitar, do neto ao avô. Então o avô pode pedir pensão para o neto, pode pedir pensão para o filho, tá certo? O filho pode pedir pensão para o pai, pode pedir pensão. O pai pode pedir pensão para o filho também, enfim. Sempre na linha reta, descendente e ascendente. Avô, pai, né, filho. Nessa linha de sucessão, que a gente fala linha de sucessão direta, cabe pedido de alimentos se dele necessitar. Pode pedir pensão alimentícia ou complemento de alimentos para parentes colaterais? O que é parente colateral? Tio, irmão, né, sobrinho. Se eu disser que pode, vai virar zona, né? Então, assim, pode com restrições, com muitas restrições. Posso pedir dinheiro para o meu tio que tem condições, já que meu pai e meu avô não conseguem complementar. Posso pedir para o tio? Posso. Mas em condições de excepcionalidade, ou seja, como exceção. Então eu preciso provar que eu necessito de forma urgente desses alimentos, né? Sob pena de eu morrer, por exemplo. Aí é possível pedir, se não desiste. Vai dar muito trabalho e não vai conseguir muita coisa não, mas do avô, do pai, pode pedir, né? É isso? Deu para entender, gente? Então, acho que falei de tudo, pelo menos de forma geral, sobre alimentos, tá certo? Então, nós vamos agora fazer um pequeno intervalo e se você tiver alguma pergunta relacionada a alimentos, por favor, nos escrevam para que eu possa respondê-las, tá certo? No caso a caso, sempre surge uma questão diferente no caso a caso, obviamente, eu falei de forma geral. Mas cada caso é um caso, como se diz no jargão jurídico, né? Juiz e advogados falam muito isso, cada caso é um caso, tá bom? Até já, gente, vamos aí para os nossos comerciais, porque a Cidade Ativa precisa faturar, né, gente? Até já.
Nós da Clínica Mesodonto estamos aqui para te atender da melhor forma. Estamos há 35 anos no mercado, atuamos em todas as áreas: pediatria, endodontia, fazemos clareamento, restaurações, implantes. Todas as suas necessidades vão ser atendidas aqui, com um tratamento humanizado, diferenciado, com conforto. Temos o diferencial de fazer cirurgias a laser, que não tem sangramento nem corte e uma recuperação muito mais rápida. Fazemos ortodontia com sistema Invisalign, fazemos frenectomias em bebês, todo tipo de tratamento que a sua necessidade requer. Temos 2 unidades, em São Paulo e na Granja Viana. Vem para Mesodonto. Em Moema, materiais para construção, na Avenida Elias Yasbeck, número 1240, em Budas Artes Centro. Aqui na Casa Elegância Imóveis, o melhor custo-benefício. Vem! Olá você, estamos de volta com o nosso programa Direito do Povo, repetindo o programa que tem a pretensão de eliminar as suas dúvidas jurídicas ao vivo, né? Sandra Santos, Sandra, me perdoa, mas, enfim, eu achei que era só um recado e no fim havia também uma pergunta, eu deixei passar. Vamos lá. O tema de hoje é bastante interessante. Como proceder com o pedido de pensão alimentícia quando o pai reside fora do Brasil? Sandra, é a mesma coisa. Você vai pedir os alimentos, vai entrar com uma ação aqui no Brasil, porque o fórum do alimentado é privilegiado, e vai pedir ao juiz que expeça uma carta rogatória. O que é uma carta rogatória? É uma carta de citação, ou seja, o juiz vai mandar citar o pai, né? Quando ele residir no Brasil, quando ele reside no Brasil, em qualquer estado ou cidade que ele residir dentro do território brasileiro, chama-se carta de citação. Se for fora do município onde reside o alimentado, vai se fazer uma precatória, ou seja, o juiz vai, por precatória, pedir para que o juiz do município onde o pai reside, né, cite o pai da ação para que o pai responda ao pedido de alimentos feito, por exemplo, eu vou falar nome de cidade para ser mais fácil. O filho reside em Santos, o pai reside em São Paulo. Ele entra com a ação em Santos, o juiz de Santos vai mandar uma carta precatória para São Paulo, para que o Fórum de São Paulo mande citar o pai para que ele responda a ação lá em Santos. O pai precisa viajar? Não, o processo hoje é inteiro eletrônico, tá certo? Então você pode pedir a citação, inclusive a citação é feita pelo correio, tá certo? Ou por precatória, caso seja em outro estado. No caso do pai morar fora do Brasil, o juiz, ao invés de mandar uma precatória, que é um pedido para que o juiz de uma outra cidade mande citar o dito cujo, ele pede uma carta rogatória. Como é que funciona a carta rogatória? A carta rogatória é enviada para os órgãos federais competentes, primeiro STF, depois Ministério das Relações Exteriores, e o Ministério das Relações Exteriores, com aval do Supremo Tribunal Federal, vai expedir uma carta rogatória, por exemplo, né, para os Estados Unidos, né, da América. Então, assim, lá os Estados Unidos vai receber, vai enviar essa carta rogatória para o estado ou município em que o pai reside lá nos Estados Unidos, e o juiz
de onde ele residir, vai então citar o pai. Muito bem. Mesmo que o pai não pague, mesmo que o pai, por exemplo, o juiz daqui mandou ele continuar pagando, mandou pagar. Ele fugiu para os Estados Unidos e não paga faz um tempo. Você pode até pedir, pelos últimos 3 meses, a prisão dele, que vai ocorrer lá nos Estados Unidos. Tá certo? Então, funciona igual se ele estivesse morando no Brasil. Porém, o tempo que leva essa carta rogatória, o tempo que leva a homologação, né, do país onde vai a carta rogatória, então o tempo é demasiado. Vai demorar bastante, mas um dia ele responde. Um dia chega lá. Tá claro, Sandra? Então, me perdoa por não ter respondido na hora, porque eu realmente não vi. Tá certo? Outra pergunta da Sandra. E o que fazer quando o pai sai do trabalho formal com o intuito de diminuir a pensão? No entanto, continua trabalhando informalmente, tendo os mesmos rendimentos? Então, primeiro precisa, Sandra, comprovar que mesmo tendo um trabalho agora informal, continua tendo os mesmos rendimentos. Você pode pedir? Pode. Primeiro você precisa comprovar, né, que ele saiu do trabalho formal e comprovar, de certa forma, pelo menos com indícios veementes, de que ele hoje exerce um trabalho informal com rendimentos da mesma monta. Ou seja, basta que você, por exemplo, tire uma foto da casa dele, do carro que ele anda, enfim, essas coisas. Se tiver bastante indício de que ele continua ganhando mais ou menos a mesma coisa, você pode, inclusive, pedir em juízo para que o juiz decrete, não é, a quebra de sigilo bancário desse pai, para comprovar que ele, apesar de ter largado o trabalho formal, continua recebendo a mesma coisa ou mais. Tá certo? E o juiz manda quebrar o sigilo bancário, manda a Receita Federal anexar no processo as últimas declarações de imposto de renda, manda o Detran informar se tem carro em nome dele, tá certo? E manda a Receita Federal, além do que, saber se tem alguma empresa em nome dele. Tá certo? Porque muito trabalhador informal hoje abre uma empresa individual, a famosa MEI, né? Ou ME, microempresário, enfim. Não importa. Pode executar da mesma forma. E pode pedir para o juiz, né, informações. Quer dizer, o juiz pedir para o juiz informações do CISBAJUDE, que engloba todos esses órgãos que eu falei, que eu mencionei, tá certo? O juiz manda quebrar o sigilo de tudo. E se vier, por exemplo, um extrato bancário dos últimos, sei lá, 2 anos, 3 anos, desde que ele parou de pagar a pensão, ou desde que ele largou o trabalho formal, você pode pedir a quebra de sigilo desde aquele momento. Tá certo? E claro, né, só entrar com esse pedido caso ele venha pagando a pensão menor, né? E você pode pedir a execução de todo o atrasado que ele não pagou. Tá certo? Não dá para pedir prisão porque ele só não pagou. Ele não deixou de pagar, ele pagou menos, sob o pretexto de que não está ganhando a mesma coisa. Então, para provar que ele ganha a mesma coisa, você pede a quebra de sigilo ao juiz de direito. Entendeu, Sandra? É por aí. Tá bom? Verena Leitão, boa noite. Boa noite, Verena. Tudo bem? Bom te ver aqui, viu? Bem legal te ver aqui. Bruno de Lúcio, boa noite, doutor Paulo. Abraço para você, Bruno.
Eu vou aparecer no teu jornal aí, viu? Eu vou falar com o patrão para ver se eu apareço no teu jornal, tá bom? Quem sabe eu dou uns pitacos lá, tá bom? Roberto Ferreira, falando no meu patrão, o patrão aparece, ó. Boa noite, meu amigo Dr. Paulo Bonadis. Tem um ótimo trabalho. Abraço. Abraço para você também, Roberto. Bom que você esteja nos acompanhando aqui. Débora Costa, boa noite, Dr. Paulo. Ótimas informações. Beijos em Bu das Artes. Obrigado, Débora. Outro beijo para você, viu? Obrigado por estar nos assistindo aí. Henrique Dias, boa noite, Dr. Paulo. Quando o pai paga a pensão e depois de algum tempo ele descobre através do DNA que não é pai, ele tem direito ao ressarcimento? Não. Henrique, sinto muito. Primeiro que não é culpa do filho, né? Eu acho que não foi o filho que disse que era filho dele. Muito pelo contrário, acho que foi a mãe dele que disse que ele era seu filho. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, não há ressarcimento à pensão alimentícia porque, como eu disse anteriormente, a natureza da pensão alimentícia é suprir as necessidades básicas. O que você pode pedir a título de ressarcimento é uma ação contra a mãe, que mentiu dizendo que ele era o pai, mesmo não tendo a certeza, tá? Mas essa ação de ressarcimento, por seu turno, né, é difícil. Não é qualquer advogado que vai conseguir, não. Tá? Porque ele, Henrique Dias, também nunca desconfiou. Né? Tudo bem, não tinha por que desconfiar. Vai lá. Pode pedir ressarcimento, mas não para o filho. Pode pedir para a mãe. Tá certo? Ele usou, ele agiu, pai, enganado pela mãe, agiu de boa fé. Né? Agora, Henrique, esse pai, se ele manteve contato com esse filho que ele presta alimentos, o filho é dele, né? Entendeu? Pode não ser de sangue, mas é dele. Agora, se nunca teve contato e só pagou pensão, porque a mãe disse que o filho era dele, ele caiu no golpe da barriga, né? Se ele for pedir ressarcimento, peça para a mãe e vê o que dá. Do filho não vai conseguir. Emanuela Bittencourt, boa noite, Dr. Paulo. Amo essa programação e informações que muitas mães necessitam saber. Parabéns de Taboão da Serra. Muito obrigado, Emanuela. Obrigado por estar nos assistindo. Tadeu Marques, boa noite, Dr. Paulo. E a todos na audiência. Abraço. Abraço para você também, Tadeu. Bom que você esteja aqui nos acompanhando. Ellen Soares. Beijo a todos da TV. Obrigado, Ellen. Outro para você. O pessoal do estúdio aqui também tá mandando beijos para você. Tá bom? Rebeca Vargas, beijo de Araraquara. Opa! Que bom, Rebeca. Bom que você está nos assistindo. Outro beijos para você. Tá certo? Camila Souza. Chovendo muito aqui no Jaciri, Itapecerica da Serra. Mas ligadinha nas informações, Dr. Paulo. Obrigado, Camila. Que bom, né? Pelo menos na chuva alguém nos assiste. Stefani Pereira, aqui em Portugal, repassando para minhas amigas tua programação, Dr. Paulo. Beijos. Obrigado, Stephanie. Muito bacana, já digo isso toda vez, mas eu nunca vou me cansar de dizer que eu fico muito envaidecido, não é? Quando alguém lá de Portugal manda lembranças pra gente, né? O que não faz a internet, tá certo, gente? Verena. E o caso de cunhado tem filhas adultas que não tem como ajudar. Ele não tem mais pais. Pode cobrar irmãos ou primos? Então, vai depender do caso a caso, Verena. É aquilo que eu falei. Casos excepcionalíssimos, né? Cobrar do irmão, tudo bem. Primo já fica mais difícil. Primo é um parente colateral de segundo grau, né? Não é de primeiro grau. Né? Enfim.
vai depender do caso a caso. Entre em contato com a gente nos telefones que sempre aparece aí, né? Pelo Instagram, Paulo Bonadies, ou pelo telefone que logo mais vai aparecer aí. Anota esse telefone e entre em contato direto com a gente, que a gente, dependendo dos detalhes do caso, busca chegar numa solução, tá certo? É por aí, mas não é simples não. Vicky, buenas noches, Dr. Paulo, como estás? Saludo a todos da TV Online. Boa noite, Vicky. Muito prazer em tê-la aqui, aí do Chile, nos assistindo. Muito legal, muito obrigado por estar nos assistindo, viu, Vicky? Para quem quiser entrar em contato direto, basta mandar um texto pelo WhatsApp 989512198 ou pelo Instagram, Paulo Bonadies, que eu vou responder com certeza assim que possível, tá certo? Agora, gente, como também prometido anteriormente, vou tirar um cadinho do tempo do programa para falar sobre o nosso tenebroso clima político, né? Eu não sei se vocês souberam pelas redes, pela mídia, pelas redes de televisão, o que está acontecendo. Todos vocês acompanham pelos noticiários, né, que o juiz de um caso qualquer determinou que fosse feita a busca e apreensão no caso de fulano, beltrano, tal, para encontrar provas, né, do crime que ele havia, ou que ele praticou, ou que supostamente tenha praticado. Tá certo? Muito bem. Não raramente o juiz determina que essa busca e apreensão seja feita na casa dessa pessoa, independentemente do fato dessa pessoa ser senador da República, deputado federal, prefeito, etc, etc. Muito bem. No caso do deputado federal ou senador da República, quem concorda com o pedido do delegado presidente do inquérito e nessa medida de busca e apreensão é o Supremo Tribunal Federal e assim por diante, né? Não é que recentemente, acho que há uma semana atrás, ou 10 dias atrás, fez-se uma busca e apreensão na casa de um deputado federal. Não é que um outro deputado federal entrou com um projeto de lei que eu considero um projeto de lei dos mais vergonhosos que o Brasil já viu. Que projeto de lei é esse? Projeto de lei segundo o qual, né, proíbe aos juízes de decretarem busca e apreensão sem que o Senado Federal ou a Câmara Federal tenha aprovado o pedido dele. Isto é, olha, minha gente, vocês podem investigar, viu, juizada? Vocês podem investigar quem for, menos nós. Menos nós. Porque veja vocês o seguinte, olha que absurdo. O juiz manda, quer dizer, o delegado fala, olha, eu preciso de provas, né, eu preciso busca e apreensão de documentos, de computador, de celular, tal, não sei o que, por causa desse inquérito, assim, contra o deputado federal fulano de tal. Muito bem. O ministro Supremo vai então ter que pedir autorização para o presidente da Câmara para que o presidente da Câmara dê autorização para o ministro do Supremo Tribunal Federal para fazer busca e apreensão. Muito bem. Essa medida de busca e apreensão vai ser inócua, isto é, não vai valer de nada. Por quê? Porque quando vier o pedido do ministro do Supremo Tribunal, presidente da Câmara, pedindo autorização para buscar e apreender documentos na casa de um deputado federal, o presidente da Câmara vai avisar o deputado. Vai falar, ó, meu, eu vou autorizar aqui, mas você corre e tira tudo da tua casa. Queima celular, joga no rio, documento, computador, tal, e se perguntar se você tem, fala que deu pau, queimou, perdeu, vendeu, enfim. Olha que absurdo, é uma falta de decência, uma falta de vergonha na cara que eu nunca vi, né?
Eu nunca vi. Pode investigar, seja quem for aqui no Brasil, menos a gente. Menos nós, deputados federal, menos nós, senadores da República, porque nós somos imunes à justiça. A lei não significa nada para a gente. Nós somos cidadãos diferenciados, né? Podemos não ser os mais bonitos. Certamente somos, né? Fazemos parte daquele 1% mais rico da população brasileira. Sem dúvida fazemos parte disso, até pelo salário que ganhamos. Mas acima de tudo, né? Além de lindos, além de ricos, nós somos impunes. Ninguém pode nos pegar, porque nós estamos acima da lei. Apesar da Constituição dizer que todos são iguais perante a lei. Então, minha gente, para encerrar esse programa, eu só posso dizer, durmam com essa, né? Tomara que esse projeto de lei, tomara que o presidente da Câmara não aprove, né? Enfim, que esse projeto de lei vergonhoso não vire uma lei, né? Para fixar, premiar, né? E carimbar de impunes os nossos políticos do Congresso Nacional. Boa noite, minha gente. Até semana que vem. Ah! Faltou falar do tema da semana seguinte, né? Vamos falar aqui de um tema que preocupa muita gente e que é um mistério para muita gente. Vamos falar sobre o uso capião, tá bom? O que é o uso capião, quais os tipos de uso capião, como se faz o uso capião, quem tem direito ao uso capião e por aí vai. Tá bom, minha gente? Até semana que vem, fiquem com Deus, boa noite e até lá. Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Meu nome é Paulo Bonadias, eu sou advogado militante há 43 anos. A grande maioria tem muito pouco. São muitas as questões. Se pode registrar o filho em nome só da mãe. Essa burocracia aqui no Brasil tem que terminar. A hora do sucesso. E meu amor é imenso. Já pra falar de amor. Olá, pessoal do Japão Show. Estamos trazendo o Japão mais perto de vocês. Arigatou gozaimasu. Yoroshiku onegai itashimasu. Então vem, eu tô apaixonado, eu tô desesperado, pensando em você. Somos Mais Angola, seu povo, sua cultura, só aqui na Cidade Ativa Online. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade.
porque hoje eu tenho um carinho dos meus filhos. Descobri que eu tô grávida de novo. Nós estamos abandonados. O meu vizinho tomou até um tiro na perna. A gente tem que buscar os nossos direitos. É como um cavalo que tem 2 donos que morre de fome. Deus agita o mar, remove montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o bar... Obrigado, que Deus abençoe. TV Online.